moda diversa, eu convido a Camila Passos, gerente adjunta de marketing e comunicação do Sebrae Bahia. Por favor, Camila. Obrigada. Gustavo Narciso, diretor executivo do Instituto CIA. Se quiser, por ali pela escada. E Lohane Baz traz a luta contra a gordofobia pelo protagonismo feminino em moda sustentável. Formada em comunicação e design de moda, criou a Liga Transforma, que chega trazendo moda com impacto socioambiental. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Camila Passos, sou gerente adjunta de comunicação e marketing no Sebrae Bahia, né, onde a gente é parceiro do Scream desde o primeiro ano, né. Eu também fundei e coordeno o Núcleo para a Diversidade e Inclusão da instituição. Né? E o Scream é isso, né? É esse movimento, né? esse espaço que a gente está aqui com os nossos ativos, né? Com a nossa força. Quem está dentro do Scream sabe que vem com vontade. Né? A gente tem uma agenda aqui rica, é um evento que coloca o Centro de Salvador no holofote da discussão sobre criatividade, sobre inovação, não é? E é sobre encontros, é sobre justamente a gente pensar aí novas possibilidades, novas soluções, não é, para esses novos tempos. É sobre o espírito do tempo, né? É um movimento, realmente. E o Sebrae vem sendo parceiro desse festival desde o início do ano, mas eu não participo só como Sebrae, eu venho como profissional de comunicação, né, da Bahia, eu atuo também no grupo de curadoria do Festival Scream, né, então eu vejo como que é feito de uma forma muito cuidadosa, uma equipe que coloca mesmo a sua força, suas trajetórias, né, suas leituras, suas experiências aqui. E ele é inclusivo pela própria natureza, né, de ser. Como devemos ser, como temos obrigação de ser. Né? Então, é uma alegria enorme estar aqui, estar falando numa mesa sobre diversidade, sobre moda, né? E eu quero, então, saudar quem realiza o festival, saudar o presidente da ABMP, Lucas Reis, não é? Ana Coelho, que fundou esse movimento e que trouxe esse né, início desse legado aqui para a gente. A equipe de colegas, curadores, né? Tenho comigo o João Gomes, que trabalha no Sebrae, que é gerente de comunicação do Sebrae comigo. Tenho o meu colega Leonardo aqui, Maurício Magalhães, Ana Queiroz, quer dizer, toda uma turma, Diego Oliveira, né? Nosso coordenador da curadoria também. Então, pessoal, dou um parabéns a todos. Isaac, é importante a gente fortalecer algumas pessoas que elas fazem a coisa acontecer. Então, Isaac da Saltur é um grande apoiador do festival, a Rede Bahia, Juliana Josolino também. E é isso, né? Essa grande rede que é o Scream, que fala sobre redes tecnológicas, mas também rede de pesca, rede indígena. Quer dizer, a gente aqui está muito aberto e sempre conectando e crescendo. Então, para começar, né, é um grande prazer conhecer o trabalho aqui dos meus colegas aqui de mesa hoje. Eu gostaria de perguntar, de passar a palavra para Gustavo. E, Gustavo, você dizer para a gente um pouco de como é trabalhar com diversidade, não é? Falar de diversidade numa varejista de moda que tem mais de 300 lojas no Brasil, que é a C&A, não é? E qual o papel do Instituto C&A nessa jornada, nesse cenário? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Alô, agora sim. Obrigado pela pergunta, Camila. Primeiro, quero agradecer a organização do Scream Festival por me convidar para falar com vocês aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui nessa terra que eu amo tanto, que é Salvador.
e falar sobre um assunto que eu trabalho todos os dias, que é moda e diversidade. Pois bem, quando a gente fala de varejo, o assunto diversidade, ele é um assunto até que superado em algumas tangentes. E até é um pouco complicado dizer isso, porque existem muitos desafios ainda a ser superados, mas ele é pouco, e o desafio gigantesco que nós temos como mercado é de sermos mais inclusivos. Por que eu digo isso? E quando a gente olha para alguns pilares do varejo e como que ele dialoga com a sociedade, então, o primeiro pilar, que é o pilar da comunicação, por exemplo, é um pilar que ele é mais fácil de trabalhar, porque é como eu me comunico com a sociedade brasileira e como que eu estimulo o consumo dessa sociedade. E a gente, por exemplo, como C&A, temos feito isso muito bem desde os anos 90, com o Sebastian, que todo mundo lembra, né, até a última campanha que a gente lançou na semana passada. Então, a gente traz a questão da identidade brasileira muito fortemente, isso já há muitas décadas, e isso colocou a gente como uma empresa reconhecida pela cliente brasileira, numa pesquisa que foi feita em 2020, que perguntou para 2.000 consumidores brasileiros qual que é a empresa que você acredita que tem mais conexão com diversidade, e a gente ficou atrás da Coca-Cola, da Natura e da TV Globo, que são 3 empresas que têm uma penetração no Brasil muito maior que a C&A, né? Isso mostra o poder que essa marca construiu ao longo do tempo. Então, no tema comunicação, a gente tem algumas questões ainda a serem superadas, obviamente, mas a gente está num momento, e o varejo como um todo está num momento bastante positivo. Quando a gente vai falar do segundo pilar, que é o pilar do produto, né, do produto que a gente oferece, aí a coisa começa a ter que ser um pouco mais trabalhada, né? Acho que a gente tem vários desafios ainda para trabalhar a questão da valorização da identidade brasileira, na maneira que a gente constrói roupas e que a gente constrói as nossas coleções. Eu acho que a gente tem um desafio gigante de trabalhar a moda plus size, que a Lohane vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que a gente tem um desafio gigantesco de trabalhar, sobretudo, a moda para pessoas com deficiência, e vários outros pilares que a gente tem que olhar com mais carinho, não só no produto, mas no terceiro pilar também, que é o pilar da experiência, né? A experiência que as clientes e as clientes brasileiros têm com o varejo ainda tem muitos ruídos, né? No atendimento, né? Então, a gente tem ainda um desafio para treinar pessoas a questões muito complexas do racismo, que vão, às vezes, a casos de injúria racial até assassinatos, infelizmente. A gente tem ainda esse desafio como o varejo brasileiro para ser superado. E é um desafio também quando a gente fala de varejo de moda, sobre como que a gente atende essa pessoa que quer consumir moda de uma maneira livre, de uma maneira que valoriza a sua identidade e a sua expressão. E, por fim, a questão de como que essa empresa, né, como que uma varejista, que aí é um pouco do meu trabalho, traz propósito, né, traz causa para a sua marca. E o papel do Instituto C&A, respondendo a sua pergunta, ele é basicamente esse, né? A gente é um instituto bastante longevo, nós temos 30 anos já de existência, e a gente trabalha hoje na inclusão produtiva na moda brasileira, né? Como que a gente consegue oferecer oportunidades para pessoas que querem empreender na moda, pessoas que querem criar uma carreira na moda, né? Ou organizações sociais que, enfim, querem se organizar e querem promover cursos, capacitações, ou até mesmo terapia ocupacional em alguns momentos, através da moda. Tudo isso é possível, né? A gente provou e vê todos os dias que a moda é uma ferramenta de transformação social, e a gente faz isso todos os dias através dos nossos projetos, e a gente conecta isso com a C&A, né? Então, aí é que tem essa conexão entre trabalho social e entre valor de marca. A gente já fez colaborações com a marca, collabs, né? Então, de empreendedores que passaram por nossos projetos, que fizeram collabs com a marca. A gente já fez conexões desses empreendedores com o marketplace da C&A. E agora, nossa ambição também é trazer para o último pilar, que é um pilar bastante desafiador do varejo de moda, a contribuir para que a moda brasileira seja mais diversa e inclusiva no que tange aos colaboradores, né? Então, a gente lançou, no mês passado, um programa chamado Minha Carreira na Moda, que justamente olhava para a possibilidade de a gente diversificar as pessoas que criavam moda, né? Não só na C&A, mas em todo o mercado. Então, a gente ofereceu oportunidades pragmáticas, né, de desenvolvimento de carreira para jovens negros e indígenas, para plantar essas sementes que vão trazer e pautar essa moda diversa do futuro.
Oi. Que bacana, viu? Parabéns, muito bacana. É isso, né? Moda é feita por mãos, vestida por corpos, sentida por gente, né? Moda é sobre humanidade, né? Moda é... Por isso é que é tão importante a gente pensar o que está por trás da moda, né? Quem faz a moda, então, como garantir diversidade, equidade, relações socialmente mais justas. E por isso eu queria ouvir um pouquinho, Lohane, conta para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho no design inclusivo, a sua luta, a sua jornada. Fala um pouquinho para a gente. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecendo a presença, ao convite do Scream, ao convite de todo mundo da Criativos. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com o Gustavo. Gustavo fala, a gente ouve, né? Desde o início do ano, que eu vou contar o segredo para vocês, que Gustavo fala, a gente... Tudo bem. Prazer te conhecer também. E eu sou Lohane. E, para falar da minha história, para falar da minha luta na moda, eu tenho que falar da minha história. A minha história é que eu sou menina do interior da Bahia, adoro falar que eu sou do Recôncavo e que eu sempre sonhei com moda, só que moda não era algo acessível para mulheres gordas. Então, a gente vem passando aí por muitas lutas, por muitos desafios, por muito desenvolvimento, até que um belo dia eu me formei em comunicação social, porque eu também sou publicitária. Por quê? Porque moda não era algo possível. Quando a gente está num lugar de fala e algumas pessoas entendem, mas... Não é só isso, não. É muita coisa, é um desafio incrível, um desafio imenso. E é muito incrível que, na minha jornada, eu conheci mulheres maravilhosas que dividiram essa luta, a luta contra a gordofobia, que é a minha grande bandeira, e onde eu faço a minha moda inclusiva, levantando aí todos os dias, mostrando que é possível, sim, criar para mulheres gordas, para mulheres guerreiras, para mulheres maravilhosas. E eu entrei na faculdade de moda com esse desafio, que era criar roupa para mulheres grandes. E, dentro desse universo, grandes obstáculos, grandes desafios foram acontecendo ao longo do tempo, justamente por quê? Porque a moda plus size é algo que ainda tem a questão do preconceito, apologia à obesidade. Mas você está fazendo romantização. Não, eu estou falando de respeito. Se eu estou aqui, se eu estou fazendo roupa para mulher grande, eu estou falando de respeito, porque todos têm um direito a se vestir. E a gente não quer um corte mal feito, a gente não quer uma estampa feia, a gente quer roupa tendência, a gente quer moda autoral, a gente quer se sentir bonita como qualquer pessoa tem o direito de se sentir bonita. E aí, dentro de todas essas lutas, entrei na faculdade e sempre fui aquela mulher muito brigona, né? Porque, enfim, escorpiana raiz, brigo mesmo. E, na faculdade, eu... brigando pelo manequim grande, pelo croquis grande, porque quando eu entrei na faculdade, eu achei que muita coisa estava avançada, e não estava. E aí os professores, mas você é magrofóbica. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, já tem tanta gente criando para gente magra. Você acha que eu vou vir aqui na faculdade, investir meu tempo, meu dinheiro, minha beleza, para fazer o mesmo de todo mundo? Não. Então, eu saí do interior e meu sonho sempre foi revolucionar a moda. E aí, certa vez, me perguntaram, mas como é que você vai revolucionar a moda? Eu falei assim, vou mostrar que é possível. E é isso que eu trago muito na questão do meu trabalho na moda inclusiva, principalmente com a questão do meu desenvolvimento dentro de toda essa cadeia. Sempre fazendo contato, sempre falando que é possível estudar um pouco mais a questão dos grandes formatos, porque não é fácil, mas é possível. E, quando a gente vai lidar com esse público, a gente lida com um público psicologicamente fragilizado, que entra na cadeia varejista, a vendedora já olha, tipo assim, perdi minha vez. Então, a gente lida com mulheres que, a todo tempo, tiveram um sonho de brilhar, tiveram um sonho de ter uma roupa legal e nunca tiveram a possibilidade. E aí, agora, a gente está vivendo essa explosão da moda plus size. E eu fico muito feliz de estar participando dessa revolução também, porque, desde que eu estava lá no interior, sonhando em ter uma roupa de alfaiataria legal e não encontrava, eu desenhava, pedia para minha avó, para minha tia costurar. Hoje eu consigo fazer isso. Então, hoje eu trago a minha referência, principalmente para mulheres gordas, com o meu design sustentável, que aí o que é que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa inconformada, né? Se a gente lida com criatividade, com inovação, a gente tem que ser sempre conformado, uma dose de loucura. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido.
E aí, no meu design sustentável, além de encontrar esse desafio de fazer moda autoral para mulheres gordas, eu trabalho com resíduos. Eu estou com uma roupa maravilhosa hoje, criada por mim, toda de retalhos de tecido, tudo de resíduo, e que ainda faz parte da collab que eu ganhei do Instituto C&A no final do ano passado. O Instituto C&A foi o primeiro a captar esse talento com Fashion Futures, que eu ganhei na categoria Design Sustentável. Inclusive, não achei que eu iria ganhar, porque estava na premiação, eles fizeram uma live maravilhosa, tá, Gustavo? Eu estava lá assistindo, tinham saído todos os prêmios, e aí eu achei que eu iria ganhar um outro social, com a Liga Transforma, que é a minha conexão com a sociedade, com as comunidades e tudo mais. E aí, como foi a categoria de Design Sustentável, que foi a que eu ganhei, eu falei assim, imagina se eu vou ganhar isso. Tanta gente maravilhosa no mercado há anos. Enfim, já tinha desistido da vida. E aí, acho que a Raíssa, aí, que estava com a outra menina, falou assim, você ganhou. Aí eu fiz assim, meu Deus. E ganhei junto com a Liga Transforma. Enfim, nesse dia quase infartei, tá, Raíssa? A Raíssa está por aí. Mas eu fiquei muito feliz, porque o meu design sustentável tem muito isso, tem muito a explosão de cores, explosão de retalhos, explosão de estampas, porque, enfim, mulher gorda não é para ficar escondida, a gente já passou por muito tempo escondida. Disse, fica aí, ninguém vai te ver, invisível. Não. Aí eu coloco destaque. Se tem um negócio para destacar, eu estou colocando. E, principalmente, que a gente aí lide com mulheres empoderadas, guerreiras, que têm o direito de ser feliz, principalmente. Muito bom, parabéns. Pois é, Gustavo, bom, você, num cargo de liderança, no instituto de uma grande varejista, já por si só já representa tanto, né? Isso já nos diz muito, né? Sobre os avanços que estamos tendo, né, na sociedade, mas aonde mais podemos avançar? O que é que ainda está por vir aí? O que é que pode ser feito? Camila, falo com muita tristeza ao dizer que eu sou, hoje, eu falo isso sempre em todos os lugares, até para dizer que eu não trabalho num céu de brigadeiro, mas eu sou um dos poucos executivos negros da empresa que eu trabalho. E eu costumo dizer sempre que a indústria da moda, por exemplo, ela tem 75%, 3/4 da cadeia composto por mulheres, né? Isso desde o cultivo do algodão até o varejo, né? Até a manufatura, até o varejo. E essas mulheres não estão na liderança da cadeia, né? Então, mulheres como Lohane, por exemplo, são extremamente maravilhosas e necessárias dentro dessa indústria, porque eu costumo dizer que os entraves e o atraso que a gente tem na diversidade e na inclusão na moda brasileira e os avanços na moda sustentável, ela dentre vários fatores, porque a gente tem muito tempo homens liderando essa cadeia, né? Quem trouxe e determinou o padrão de corpo perfeito, magro, branco, foram os homens europeus, Yves Saint Laurent, foi Tommy Hilfiger hoje, foi Dior, foi todos esses grandes homens que a gente conhece, grandes marcas de moda e de perfume, foram eles que determinaram quem que era esse padrão. Nós, brasileiros, importamos esse padrão para um país extremamente diverso, né, composto por negros, brancos e indígenas, que tem comportamentos e diferentes corpos do Oiapoque ao Chuí, né? E estabelecemos que esse era o padrão que a gente tinha que perseguir. E foram homens que fizeram isso, mais uma vez, né? Quem comanda as grandes cadeias de varejo são homens, quem comanda as grandes tecelagens são homens, as grandes confecções também são. Então, eu acho que a equidade de gênero dentro do setor da moda, e terem mulheres como a Lohane que trazem essas provocações, e da maneira fantástica que ela faz, de trazer o combate à gordofobia na moda com sustentabilidade, que eu estava falando ontem com o meu time, que ousa dizer que no Brasil ninguém mais faz isso além dessa mulher, e por isso que ela merece todo o reconhecimento que ela está tendo, são muito necessárias, né? Então, acho que a gente tem um atraso ainda muito grande no que se refere à equidade de gênero e às necessidades da consumidora desse mercado, que na sua maioria são mulheres, né, de terem pautadas as suas necessidades, terem pautadas as suas subjetividades dentro do consumo. No final do dia, eu acho que essa indústria ela perde dinheiro também por não trazer essas reivindicações dentro da sua operação, né? Então, eu acho que falta isso a princípio.
E eu acho hoje que, olhando para todas as questões que envolvem consumo de moda, e eu acho que, particularmente, existe ainda... É muito mal feito, na minha opinião, hoje, sobre todos os aspectos da moda autoral brasileira, do varejo, do prêt-à-porter, uma moda que vista e entenda de corpos com pessoas com deficiência. Quer seja no produto, quer seja na experiência dessa pessoa comprando. Eu acho que hoje é uma das maiores inquietudes que eu tenho como uma pessoa que está liderando um investimento social privado, de olhar para esse mercado com mais carinho e provocar, inclusive, a empresa que eu trabalho para também trazer isso, experiência, adiante e depois provocar o mercado como um todo. Eu acho que esse desafio é um desafio muito grande e que a gente precisa começar a olhar com mais carinho. Eu acho que, de todos, esse talvez seja o mais negligenciado, Camila. Eu trouxe aqui um dado, são 18 bilhões de peças de roupa sendo vendidas por ano, 400% de aumento da década passada para esse ano. É um volume de produção, de consumo muito grande, de um planeta que já está gritando, né, porque só temos esse, né, não temos outro planeta, aquela história. Então, cabe reimaginar, né, soluções. Então, eu fiquei encantada de conhecer o trabalho da Lohane na economia circular, não é, Lohane? E queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como as discussões em torno da sustentabilidade têm evoluído. Você tem sentido esse avanço? A gente sabe que as novas gerações já vêm com um olhar diferente aí, mas fala para a gente um pouco do seu ponto de vista e a sua experiência. Sim, eu sinto que a gente está avançando, não a passos tão rápidos como gostaríamos, mas, além da moda sustentável, a gente fala muito da moda regenerativa, né? Para além da questão, né, do sustentável, que se foca muito na questão do resíduo, do reaproveitamento dos resíduos, a gente precisa olhar para as comunidades, a gente precisa olhar para as tradições, para a cultura. Então, assim, não tem como você fazer uma moda sustentável sem você regenerar aquele padrão que, enfim, que oprimia, que excluía e que invisibilizava. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente está avançando, sim, e dentro dessa cadeia, o meu papel é sempre incentivar. E, não satisfeita com o meu papel ainda do meu design sustentável, eu criei a Liga Transforma, que é justamente isso, com esse acúmulo tão grande de resíduos e uma população enorme que sofre pela vulnerabilidade social. A Liga Transforma justamente faz essa conexão de reaproveitar o resíduo e ensinar para que mulheres, porque o nosso foco é protagonismo feminino, para que elas entendam e elas aprendam que é possível ressignificar o resíduo em geração de renda, em empreendedorismo feminino, em protagonismo. Porque, enfim, sou muito feminista, obviamente, e uma mulher que ela tem o protagonismo pela sua vida, eu acho que ela consegue alcançar voos. E uma da minha grande missão, eu sempre falo que a Liga Transforma é o meu amor, tipo, a menina dos olhos de ouro, porque nada seria possível você fazer uma criação incrível se você não consegue agregar, se você não consegue mostrar isso. Então, além desse trabalho que eu faço, junto com a Liga, eu mostro para elas que, olha, esse resíduo aqui você pode transformar em geração de renda. Não só os resíduos têxteis, como os resíduos que elas utilizam em casa. Nós fizemos umas oficinas que elas estavam reutilizando aquela caixa cartonada, caixa de leite, caixa de suco, né? E elas transformaram em acessórios. Então, eu acho que, através do reaproveitamento, porque, enfim, acho que a cadeia de moda não tem que diminuir, não pode diminuir, na verdade, porque também emprega muita gente, né? Não tem como você sair cortando tudo, e as pessoas que estão empregadas, que estão ali ganhando o dia a dia. Mas também a gente tem que repensar o que é que a gente vai fazer com resíduo. E é nessa temática de refazer com resíduo que eu também entendo que é muito importante a gente agregar, incluir comunidades, e que elas entendam, que elas aprendam que, a partir do resíduo, a gente consegue também gerar renda. Bacana. Eu queria quebrar um pouquinho o nosso roteiro, porque acho que ficou tão interessante assim, o que a gente está falando, o que a Lohane está trazendo, Gustavo, e eu acho que podíamos mostrar as imagens, Lô. Vamos? Ai, meu Deus, cadê essas imagens, Karina? Vamos, porque eu acho que precisamos ver aí um pouquinho do trabalho da Lohane, acho que o público vai gostar. E aí, enquanto a gente conversa aqui, dá para o pessoal colocar?
Dona Karina. Desculpa no... Maravilhosa. Aí, joia. Produção, por favor, pode? Poderia ser? Tudo ok? O vídeo, pode ser o vídeo? O vídeo ou a parte da liga? Ou a apresentação, como você, para o pessoal... Pode ser o vídeo faz uma Pronto, enquanto isso a gente conversa aqui com o Gustavo. O Gus quiser também rapidinho mostrar alguma coisa também. Desculpa, quebramos, mas acho que é o sentimento do pessoal ver um pouquinho, né, da criação da Lohane. Gustavo, sobre transparência, né? Esse tema tão caro, né, tão importante hoje, né, hoje no Brasil, em todas as discussões que a gente viveu, né, que a gente tem vivido sobre transparência, a transparência de dados na indústria da moda. Como que você enxerga isso hoje, né, e ainda as marcas podem avançar mais? Já estão percebendo isso? Como que você sente essa questão da transparência hoje? Ou a gente ainda está engateando? A questão da transparência, na minha opinião, do Gustavo, né, que vai falar, eu acho que nos últimos 2 anos, desde o começo da pandemia, é um assunto que ele retrocedeu. E por que ele retrocedeu, na minha opinião? Porque a gente está em crise econômica, né, o mundo inteiro está em crise econômica, e quando a crise econômica acontece, a gente fica descapitalizado e o que a gente prioriza são as questões de primeira necessidade. E comprar roupa não é uma questão de primeira necessidade, né? Então, a gente vê isso acontecendo, que as grandes marcas ficaram mais caras, justamente por causa do aumento da inflação, dos aumentos das matérias-primas, e os grandes polos de produção de moda ficaram muito baratos, né? O está falando do Brás, está falando de Recife, está falando do Rio de Janeiro, que tem polos de moda que as pessoas compram e revendem. São lugares que essas peças ficaram muito baratas, né? Então, uma competição bastante diferenciada entre os magazines e esses outros mercados informais. E isso, por trás, a gente sabe que tem exploração de trabalho, tem presença de trabalho infantil ali colocado. E outro fenômeno que surgiu também nesses últimos 2 anos, Camila, foi a vinda massiva das gigantes chinesas para o Brasil, né? Que vieram aí, estão tomando já um market share gigantesco, e pouco a gente sabe sobre a cadeia de valor dessas empresas. Então, acho que esses 2 fenômenos, eles mostram que a transparência, na minha opinião, ela retrocedeu, né? E a gente precisa retomar com mais assertividade a comunicação e o olhar que a gente tem para essa questão como consumidores e como marcas. Eu acho que as marcas precisam educomunicar melhor os seus consumidores e explicar o porquê que elas cobram aquele valor por aquela peça, né? Que não é só lucro, mas que também tem uma responsabilidade social, tem um olhar envolvido por uma cadeia limpa, por uma questão de gestão de resíduos, por uma questão de valorização do trabalho justo, e que as pessoas consigam se questionar cada vez que vão fazer uma compra de moda, que uma calça jeans de R$ 29,99 muito provavelmente tem por trás exploração de trabalho, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de crise, que essas discussões estão aí no ar, e a gente precisa entender como a gente vai avançar a partir disso, sobretudo se a gente quiser atingir os objetivos sustentáveis da ONU até 2030, né? Então, eu acho que a transparência é um fator que, na minha opinião, retrocedeu, e a gente precisa, através da comunicação, através dessa geração nova de consumidores, retomar esse assunto de uma maneira mais atraente, eu diria, e de uma maneira atualizada para que a gente consiga consolidar isso no mercado. Obrigada. Desculpa causar a produção, mas rolou as imagens? Não, colocaram slide aqui. Karina, minha diretora executiva, amor. Eu já brinco que eu crio confusão e ela resolve. Ai, Karina. Colocaram slide. Desculpa, mas acho que o tempo, a gente está avançando, e aí seria bacana, né? Pronto. Então, eu vou passando o slide com vocês bem rapidamente, e aí podem ir comentando também. Tá certo. Já quero falar dessa imagem, que é da minha amiga Isabelle. Ela é uma fotógrafa autoral body post. Ela não usa Photoshop, ela é contra. E, enfim, grande parte dessas imagens que estão na minha apresentação
é arte dela. E aí a gente entra, para mim, como eu já falei para vocês, não existe moda sem inclusão, diversidade e respeito. Então, essa era que a gente está vivendo é, enfim, a era que a gente começa a respeitar, que a gente começa a ter um pouco mais de visibilidade. Vou passar bem rapidamente para vocês aqui, só para no ponto que realmente é importante, que é o trabalho da Liga Transforma, que vocês querem conhecer. Quero falar sobre a importância... O tempo está tranquilo, não, amor? 10 minutos. Com o estudo da Liga Transforma, com essa conexão também com muitas mulheres, a gente traz... Esse é um spoiler da Collab, que faz parte do Prêmio Fashion Futures, com o Instituto CIA. E eu quero falar só um pouquinho da questão da modelagem flexível, que não satisfeita em fazer o reaproveitamento de resíduos, não satisfeita em trabalhar com tecidos planos, porque, enfim, tem o negócio do combo do gordo, né? Legging, bata. Sou contra. Eu trabalho com tecido plano, trabalho com alfaiataria. Então, não satisfeita em fazer todos esses aí gargalos, a gente ainda começou a investir nossos estudos na questão da modelagem flexível. Então, para ter uma peça sustentável, toda de resíduo, que a gente consegue pegar um vestido e vestir uma menina do 44 ao 54. Então, enfim, é mais inclusivo do que isso. E a gente começa algumas fotos aí, grande parte aí desses materiais, pelo menos nessa foto, tudo feito de resíduo, retalho por retalho, tudo costuradinho, principalmente o diferencial ali dos estampados, que origina peças com design exclusivo, porque é feito um espelho com patchwork, e nenhuma peça sai igual à outra. A gente tem um pouquinho aí, tudo com resíduos. O material, esse foi um dos meus primeiros materiais, tenho um grande amor por ele. E a gente vai avançando, construindo e seguindo. Recentemente, eu assinei o estágio, gente, fiquei nervosa agora. O estágio de performance e sustentabilidade, a convite do Sebrae Nacional. Nós somos para a Febratex, que é uma das maiores, a maior feira das Américas Latinas no setor de vestuários de máquina. Então, nós fizemos um estande todo maravilhoso e com o próprio material resíduo, que essa pessoa aqui que eu tenho que dar parabéns, ela foi lá num outro setor e ela captou todo o resíduo e a gente construiu essa peça lá em 3 dias, não foi? Em tempo real. E essa peça que vocês estão vendo, tudo feito de retalho. E aí eu costumo brincar que o meu trabalho é muito sensorial. Você tem que tocar para saber que é resíduo. Tipo, essa roupa aqui que eu estou vestindo agora. Quando você olha, você não acha que é resíduo. Mas foi costurado pedaço por pedaço, a gente constrói o tecido e depois a gente constrói a peça. Um pouco de ancestralidade, porque, enfim, estou na Bahia, nasci no Recôncavo, não tem como falar de ancestralidade no meu trabalho, então ele sempre está ali presente. E chegando no trabalho da Liga Transforma, tem um pouco do que eu entendo. A Liga Transforma também surgiu enquanto eu estava na faculdade, lá brigando, que eu fui fazer as palestras sobre a luta contra a gordofobia. E a gente surgiu assim, a gente ressignificou, a gente agregou a questão do tecido, dos resíduos, um pouco das nossas métricas de impacto que a gente fez, 2021, e esse primeiro semestre de 2022. E, além de captar esse resíduo, de ressignificar, de transformar em moda autoral, de fazer doação para projetos sociais, a gente tem o nosso maior amor, que é ensinar com que essas mulheres peguem esses resíduos e transformem em geração de renda. Nós trabalhamos com nossos selos de qualidade certificados. Nossos apoiadores, eles têm o selo, o selo verde, o selo social, de que estão fazendo descarte correto, de que estão apoiando um projeto social, porque é muito importante para a gente que a gente consiga continuar e consolidar isso. E aí a gente chega nas fotos da Liga Transforma. Coloquei um pouco das nossas últimas ações. Essa foi a ação que eu falei do reaproveitamento das embalagens cartonadas, que elas transformaram em acessórios. E, tipo assim, além de você aprender uma coisa nova, além de você fazer esse processo, elas saem muito felizes. A gente está fazendo uma terapia, porque são mulheres em vulnerabilidade social, pobreza extrema. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento sobre isso. Uma das oficinas que nós fizemos... Estou no finalzinho, tá? Das oficinas que nós fizemos também é dessa estamparia manual. Meu amor, saiu arte barroca, abstrato, saiu de um tudo. E elas ficaram super felizes e saíram vestindo, estão vestindo essas camisas até hoje. Também um pouco de desenvolvimento de moda.
e o videozinho no final. Já foi direto. É isso. Valeu, valeu. Pronto. Agora, para fechar, queria que o Gustavo só falasse um pouquinho, últimas palavras, fica à vontade. Fala um pouquinho para a gente das tuas referências hoje, onde que está teu follow, nomes que estão fazendo uma moda bacana, uma moda legal hoje no Brasil, ou mundo, como quiser. Acho que já que a gente está na Bahia, deixa eu falar de Bahia, né? De pessoas que estão com a gente, inclusive no Instituto CEA, fazendo um trabalho bastante bacana, e outras pessoas também que a gente quer trabalhar junto. Primeiro, Lohane Basta, aqui na minha frente. Isso que ela faz, gente, é muito difícil. Então, é muito louvável mesmo o trabalho que ela faz. Eu sou bastante fã dela, até antes dela ganhar o prêmio, ela sabe disso. Acho que a gente tem aqui na Bahia Isaac Silva, a gente tem na Bahia Meninos Rei, a gente tem Carol Barreto, a gente tem, enfim, tem Judem Dezeiro, fez uma campanha com a gente tem na Bahia Kel Ferry também, que fez uma campanha com a gente lançou, talvez, a maior plataforma de conexão de empreendedores com identidade brasileira de modo autoral com a CEA, que foi a Collab Identidades, que a gente reuniu 4 estilistas negros e indígenas numa collab exclusiva que foi para as lojas físicas, que foi lançada no mês passado. E esse resultado, né, que é um resultado que traz essa discussão e esse debate para a consumidora brasileira, é o nosso propósito do Instituto CEA, né, de trabalhar com essas potências que você pediu para referenciar e oportunizar para elas que elas consigam vender na CEA, né, que tem esse alcance nacional. São as oportunidades que a gente oferece no Instituto CEA. Então, se você que está ouvindo a gente é um empreendedor de moda, é uma pessoa que quer trabalhar com a moda, tenha certeza que no Instituto CEA, no ano que vem, vai oferecer várias oportunidades para você estar com a gente e se desenvolver. A gente tem cursos gratuitos, editais, projetos, possibilidades, conteúdo. Então, é @instituto_CEA. E para quem quiser conversar comigo também, é @govena_, lá no Instagram. Então, são essas referências que a gente trabalha, pessoas estão valorizando a moda autoral brasileira, e a gente está conectadas com elas para conseguir fazer um trabalho social e usar dessa moda, que é essa ferramenta de expressão tão bacana, né, para o bem, né, para uma força para o bem. Muito bom. Muito bom. Ló, quer palavras finais? Palavras finais, bem num 45 minutos do segundo tempo. Dizer que estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, do meu trabalho, com pessoas maravilhosas como vocês, e que a gente consiga aí traçar e avançar na questão da moda inclusiva, regenerativa, principalmente consciente e responsável. Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês, a audiência, e esse momento aqui leve e bacana aqui que tivemos juntos, viu? Então, um bom festival para todos e nos vemos por aí, né? Logo, logo. Obrigada.